Bom dia, amados do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, nesta manhã de quinta-feira, vamos falar sobre a volta de Jesus rapidamente, né? Não podemos gravar a transmissão ainda aqui, porque não temos ainda o número de inscritos suficientes no canal. Precisamos ainda de 28 pessoas, temos 22, são 50 inscritos para fazer transmissão. Mas enquanto não atingimos o número, Deus sabe o tempo certo e a hora certa, vamos fazer só vídeos rápidos, mas objetivos. Então vamos falar sobre a volta de Jesus. Citando o texto de João, que ele falou em Apocalipse 1:7, ele falou: eis que ele vem sobre as nuvens, e que todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então João falou em Apocalipse 1:7 que Jesus virá sobre as nuvens, que três coisas vão acontecer simultaneamente quando ele voltar. Ele falou que Jesus virá sobre as nuvens e que todo olho vai ver. Agora uma observação: todos verão, mas nem todos subirão aos céus, porque ele não vem buscar a todos. Ele vem buscar os seus escolhidos, aqueles que obedecem à palavra dele, aqueles que submetem aos princípios dela e que seguem os seus ensinamentos. Esses são os escolhidos de Deus. Não que Deus faça acepção de pessoas, ele ama a todo ser humano, mas ele é fiel à palavra dele. Então a Bíblia diz que aqueles que são fiéis subirão aos céus. A Bíblia diz que os que morreram na fé em Cristo Jesus na obediência também ressuscitarão do pó da terra com corpos glorificados e subirão aos céus. Talvez você diga: mas pastor, isso não é possível. Como um morto vai ressuscitar do pó da terra? Alguém que já morreu há milênios de anos, há séculos. Meu querido, Deus criou o homem do pó da terra. O mesmo Deus que fez o homem do pó da terra tem todo o poder e fará com que o homem ressuscite do pó da terra e suba aos céus com um corpo glorificado. Não é todos os que morreram, são os que morreram na fé em Cristo Jesus, na obediência à palavra dele. Depois disso, que os que são fiéis, que permanecem na palavra, na obediência, perseverando em santidade a Deus, fazendo a vontade deles, não provarão a morte, subirão os céus em vida, serão tirados da terra, arrebatados. Deus já fez isso com dois homens, o profeta Enoque e o profeta Elias. Tanto Enoque como Elias não provaram a morte. Então, essas são as três partes do arrebatamento. Depois que Jesus vir sobre as nuvens, que ele levar os escolhidos, os mortos ressuscitarão, e que ele levar os que são fiéis, aí vão acontecer coisas sobrenaturais, catástrofes na terra. Diz que o sol vai se escurecer, vai ficar negro como um saco de silício. Então Jesus voltará em um dia, já que o sol vai se escurecer, ele voltará em um dia. A Bíblia diz que a lua vai se transformar em sangue, e a Bíblia diz que haverá um grande terremoto que vai abalar até as estruturas dos montes e as ilhas vão se mover do lugar. E a Bíblia também diz que Deus virá com grande ira e justiça contra todos aqueles que rejeitam a palavra dele, que zombam do nome dele. Aqueles que aprovaram leis e passaram por cima da palavra dele, casamento de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia fala sobre tribunos, todo rico, todo pobre, todo servo, famoso, rei, anônimo, qualquer pessoa poderosa. A Bíblia diz que a justiça virá sobre todos. E a Bíblia diz em Apocalipse 6:17 que eles tentarão se esconder em cavernas da grande ira do Cordeiro. Essa linguagem de cavernas tem mais de 12 mil anos. Hoje, se você pesquisar no Google, o nome caverna significa bunkers. Bunkers são esconderijos secretos que os milionários dos grandes países do mundo já fizeram aí em lugares ricos do mundo para tentar se esconder do apocalipse da ira de Cristo. Mas quem vai resistir à grande ira do Cordeiro? Está escrito em Apocalipse 6:17. Então Jesus virá com grande ira e justiça para dar um basta a todos aqueles que escarnecem a palavra dele e zombam o nome dele. Meu querido, eu vou citar um texto de Isaías 55:6 que ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, por que ele falou busca o Senhor enquanto você pode achar? Invoque enquanto ele está perto, porque esse é o tempo de você buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar quer dizer que ele está disponível. Hoje Jesus está no ministério de Cordeiro, perdoa qualquer pecado, não importa o pecado que você cometeu ou que você esteja cometendo, ele perdoa. Mas quando Jesus vier, meu querido, ele não virá mais como Cordeiro, ele virá como Todo-Poderoso. Ele falou em Apocalipse 1:8, eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, assim diz o Senhor e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele virá com todo o poder, glória, majestade e justiça, para dar um basta àqueles que zombam da palavra dele e escarnecem o nome dele. Então hoje você tem o privilégio e a oportunidade de ter a maravilhosa graça de Deus na terra, através da prensa do Espírito Santo. Então não desperdice
de ouvir as mensagens da palavra de Deus, não rejeite, porque quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita tudo que ele fez por você naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou isso, ele disse: quem rejeitar a mim e as palavras que eu tenho pregado, já tem quem o julgue no último. Então, quando você rejeita a Bíblia, você rejeita Jesus, o sacrifício dele por você naquela cruz. E ele fica triste, porque você está jogando fora a maravilhosa graça de Deus e tudo aquilo que ele pagou por você naquela cruz. Então, abandone qualquer forma de religião, cultura, filosofia, ideologia, qualquer forma de pecado, se entregue para Cristo, enquanto é tempo. O maior sinal da volta de Jesus, gente, não é mais fome, não é mais terremoto, não é mais doenças, não. O maior sinal da volta de Jesus, sabe qual é? Falsos profetas. Eu falei no Facebook, falei no Instagram, falo aqui. O maior sinal da volta de Jesus é falsos profetas. Ele falou isso. Virão falsos em meu nome, enganarão a muitos. Lobos interiores com pele de cordeiro. Sabe o que ele quer dizer? Homens que só vão falar de dinheiro, para tirar dinheiro de pessoas. São lobos interiores com peles de cordeiro. É o que você mais vê. Usam a Bíblia para tirar dinheiro de pessoas, enganam as pessoas, se aproveitam da falta de conhecimento da palavra de Deus que as pessoas não têm. Por isso Jesus diz em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então o povo erra porque não conhece a palavra de Deus ou não dá importância a ela. Então o maior sinal da volta de Jesus é falsos profetas. Tem muitos por aí, eles não falam de pecados, não falam de inferno, só falam de vitória, prosperidade, isso e aquilo. Tudo isso é falso profeta. Esse é o maior sinal da volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. Então, você que não tomou a decisão de servir a Cristo ainda, esse é o tempo, esse é o momento. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará por você. Porque tudo que Deus quer com a vida do ser humano é abençoá-lo na terra, protegê-lo nessa terra, colocando seus anjos ao redor dele. E o mais importante, viver eternamente com todo ser humano quando ele deixar essa terra. Esse é todo o projeto de Jesus para a humanidade. Pena que a maioria rejeita as bênçãos de Deus, a proteção de Deus e a vida eterna com ele. Então, meu querido, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, ele fará por você. Forte abraço, pastor Dalano Quirino, e até amanhã de manhã, querendo Deus, em nome de Jesus.